Federal de São Paulo, também obstetra pela mesma universidade. Trabalho já na estética há 2 anos e tenho meu próprio consultório na cidade de Osasco, em São Paulo. Hoje eu vou mediar as palestras, vou começar com a doutora Viviane Weimer. A gente vai dialogar um pouquinho durante 1 hora total, então ao longo das palestras vocês podem mandar as dúvidas de vocês, conversar com a gente. A doutora Viviane está totalmente à disposição para dialogar, para trazer todos os pormenores dessa temática da precificação dos nossos serviços, como a gente faz isso, porque ainda assim é uma novidade na nossa profissão, estamos sempre nos atualizando em relação a tudo isso. Então, eu vou começar apresentando a doutora Viviane, vou ler o currículo dela, impressionante. Ela é bacharel de enfermagem pela Fevale em 2012, especialista em saúde estética pela Nepug em 2018, tem MBA em cosmetologia clínica e ciências de pele em 2022, foi residência em harmonização facial pela IOA em 2021, é membro da Abrahoff, é docente e facilitadora nos cursos, né, da área da estética para enfermagem, membro do Grupo Técnico de Estética do Corém, do Rio Grande do Sul, e membro da Diretoria de Estética da Sobenf, de São Sebastião do Caí, no Rio Grande do Sul. Vivi, muito obrigada por aceitar nosso convite, agradeço a comissão também. Estou muito ansiosa pela sua palestra, gostaria de saber um pouquinho mais sobre você e tudo que você traz para a gente nessa temática da precificação. Estou muito feliz pelo convite, Thaís, pela comissão, o convite de vocês, de poder estar aqui palestrando e trazer um pouquinho do meu conhecimento nessa parte de precificação, né, de serviços de enfermagem estética. Quero trazer aqui bastante coisas para vocês anotarem, todo mundo perguntarem, a gente poder interagir, porque, querendo ou não, é uma novidade mundial a enfermagem estética e a gente está alavancando vários locais, vários lugares, a gente está chegando com a nossa capacidade. Então, a gente está aqui hoje, nessa 1 hora aí, para poder trazer um pouquinho, um básico de um conhecimento que a gente precisa dentro do consultório. Eu já fui enfermeira assistencial também, já trabalhei em assistência, trabalhei em UTI, trabalhei em emergência, né? E fazem alguns anos já que eu trabalho diretamente só na harmonização e nos procedimentos estéticos, né? Aonde eu vi que a enfermagem poderia crescer muito, aonde ela começou a se desenvolver por esse conhecimento que a gente tem, né? Tanto do corpo, por dentro e por fora, né? Desse visual que a gente tem céfalo-caudal, né? E da capacidade que a gente tem de chegar a lugares aonde jamais imagináveis, não só dentro de 4 paredes, não só cuidando da tristeza, mas da beleza também. Então, podendo unir os dois, a gente chega num consenso de poder ajudar o próximo também, além de embelezar também, né? E às vezes a gente poder ver alguma outra situação que está acontecendo que nem é perceptível, às vezes, pelo paciente. E a gente consegue perceber isso, né? Numa simples conversa. No nosso olhar clínico, né, da enfermagem, eu acho que a gente traz isso. Nossa. É uma coisa muito importante que também me pegou no começo, no meio, e não é que não pegue hoje, não é só para mim, eu acho que é para todos, porque é uma novidade constante, né? Que é essa mudança dentro de consultório, essa virada de chave de tu sair do teu salário que tu tem ali todo mês para te poder tu mesma fazer o teu salário. É difícil, é complicado, cada dia uma descoberta diferente. Quando eu comecei quando comecei na estética, eu tive bastante dificuldade de entender como isso tudo ia acontecer. Porque é muito fácil tu receber um representante dentro do teu consultório, receber o produto, e só que tu tem que várias coisas que englobam esse tratamento e englobam essa precificação. O que acontece muitas vezes e na maioria das vezes? A gente consegue trazer os valores baseados dentro da necessidade ali. O valor do produto preenchedor é tanto, eu preciso de tanto, vai me dar tanto de lucro. Só que o que acontece dentro desse pensamento de precificação?
além da gente, não é só o final do valor, que às vezes a gente, eu não tô tendo lucro, eu tô trabalhando, não tô tendo lucro. Só que tu tem várias coisas que englobam. Uma das coisas, além da boa compra, né? Bons produtos, boa compra. Tu tem várias coisas por trás. Tu tem o teu investimento como profissional, que a gente tem que estar sempre se atualizando. Além de estar sempre se atualizando, eu tenho o gasto do meu consultório, eu tenho taxa de luz, aluguel, ou que seja meu consultório mesmo, ele foi pago, ou está sendo pago. Isso é um custo que deve estar dentro da nossa planilha mensal. Esse custo eu tenho material, só que não é só o preenchidor, não é só a toxina, não é só o skin buster, eu tenho agulhas, eu tenho luva, eu tenho todos os descartáveis também. E eu tenho uma coisa muito importante que a maioria dos enfermeiros, estetas acabam esquecendo, que é a sua hora trabalhada clínica. Isso é uma coisa que a gente tem que parar, pensar e analisar. É importante, sim, fazer uma planilha. Confesso eu que eu não tive no começo também da minha carreira. Hoje eu tenho, com todos esses custos. Porque o que acontece? Eu tenho uma hora, vamos dizer, uma hora e meia, eu calculei para trabalhar com aquele paciente. Eu fiz um preenchimento. Esse preenchimento eu gastei tempo, eu gastei conhecimento, eu tive tempo de ligação, tempo de WhatsApp, material que eu usei. Só que além disso, ele saiu, ele foi embora. Daqui 15, 20 dias ele vai voltar para mim revisar. E será que eu contabilizei isso dentro daquele valor? Por isso que às vezes, eu faço um monte de tratamento e não está me dando lucro. Eu não estou conseguindo chegar a um valor X, eu não. Eu vou desistir pensando em várias. Começo a montar várias estratégias e nenhuma funciona. Então, organiza, contabiliza e vê direitinho como tu vai percorrer esse caminho, que esse caminho tem que ser um caminho bem retilíneo, tem que ser bem, porque o que acontece para mim poder ter aquele lucro, poder ter aquela visualização daquele valor e o que realmente eu gastei, porque não foi só o produto. Quando esse paciente retorna para ti do preenchimento, sempre tem um detalhe a tu alterar, ou tu ficou um tempo conversando com ele, explicou, reforçou os cuidados que ele tem que ter, porque além do preenchimento, ele tem que ter um cuidado com a pele, ele tem que ter todo aquele cuidado com aquele preenchimento, o tempo que vai durar aquele preenchimento, como que está aquele organismo, que provavelmente, isso claro que aconteceu na primeira consulta, mas na segunda consulta de retorno, eles vão te perguntar de novo. E tu vai ficar uma hora e pouco. Aquela uma hora é uma hora da tua agenda. É uma hora trabalhada, mesmo que ele fique sentado na tua frente, tu só olhou, tá? Não gastou nenhum material. Mas e se tu tiver que fazer algum retoque? E se você tiver que fazer alguma intervenção por algum motivo? Eu já tive pacientes que estavam lindo, perfeitos, mas eu acho que tá pouquinho demais, um pouquinho de menos. Vamos, né, deixar como a paciente quer para ela poder ter o retorno, para te fidelizar aquele paciente, né? Então, isso tudo tem que ser contabilizado junto na tua planilha. E muitas vezes a gente acaba errando porque a gente esquece esses custos. É um custo variável, pode ter, pode não ter, mas é um custo. Ele precisa existir. Dentro da tua planilha, da tua empresa, ele deve existir. Nós, como enfermeiros, a gente tem empresa, ou pessoa física ou pessoa jurídica, né? A gente tem custos para manter essa empresa, né? Ela precisa sobreviver. Aí, muitas vezes, o que acontece? O paciente, às vezes, vem para ti, a competitividade, né? Mas o fulano faz mais barato. Entendo que o fulano faça mais barato,
Mas se tu tiver os teus custos, preço justo, a tua hora trabalhada, fazer o teu paciente entender que tu está ali trabalhando para poder trazer o melhor para ele, e tu pesquisou todo isso, tu trabalhou para te poder o teu conhecimento trazer para ele, para fidelizar, para ele voltar, com toda a certeza você tem aquele paciente, mesmo que é um pouco mais, o valor um pouco mais elevado, pode ser. Normalmente a gente que tem empresa, que trabalha, é um valor diferente. Quando tem uma qualidade de um produto, tu tem um valor agregado, tu não pode vender abaixo daquele preço, né? Eu vou competir. Não dá para olhar a grama do vizinho. A gente tem que olhar a nossa. Tem que, porque é uma coisa muito interessante essa parte de competitividade, que às vezes esquecem, né, dessa planilha que a gente tem que ter, desse cuidado da saúde da empresa que a gente chama, né? Que é um cuidado que o enfermeiro deve ter, porque a gente está lidando com saúde, que a gente está lidando com cuidado, então a empresa nossa tem que ter saúde, ela tem que ser saudável. E essa empresa, para se manter saudável, ela tem que ter lucros. Ninguém está dizendo que tem que ser uma coisa abusiva, uma coisa justa, mas ela exige que tenha lucros. Hoje está aí, é imposto que a gente tem que pagar. Isso tudo tem que ser calculado dentro do teu preço. Imposto, cartão. Porque se tu começar depois a debitar tudo, quando vê, não te sobrou nada. Daí é onde tu não caminha para lugar nenhum. Eu vou trocar de área, não quero mais harmonização, vou empreender na enfermagem, no furo de orelha, vou empreender no cuidado de feridas. Aí começa, tu pode fazer todas essas coisas, mas a tua empresa, teu CNPJ ou você como pessoa, tem que ter saúde na empresa. E esses gastos, nós como enfermeira acabamos esquecendo porque a gente não aprendeu isso, a gente aprendeu a cuidar. A gente vai e cuida da pessoa. Se ela tiver qualquer alteração, a gente vai ter toda a preocupação, porque tu tá no telefone, tu pergunta. Isso é com qualquer enfermeiro de qualquer lugar que trabalha com harmonização, trabalha com estética, não é nem harmonização, estética. Conversa com ele 5 minutos, ele fala do paciente. Quando ele falar do paciente, ele já fala. Eu conversei, ontem eu conversei com ele, perguntei hoje de manhã como é que tá, se tá tudo bem, se não tá doendo, mesmo que tu tenha dado todas as orientações. A gente tem essa preocupação. E isso demanda tempo. E o tempo nosso é dinheiro também. Nós temos que ter essa consciência que isso é valor. A gente precisa ser valorizado por isso. Porque quando a gente começa na graduação, se tu não pagar a graduação, tu não pode continuar. Se tu não pagar um curso, eles não vão te mandar o curso ou vão dizer, vem cá, eu vou te explicar como é que é. Não. Quando eu comecei a fazer, eu fiz o curso de estética, aí eu comecei a fazer os cursos livres, né? Eu tinha bastante dúvida e tinha vontade de fazer curso de anestesia. E sabia que a gente não poderia, por anestesia e tudo. Mas o conhecimento eu queria ter. Eu tive que fazer o curso que eu não posso usar dessa maneira. Mas eu tive que fazer o quê? Esse curso para mim ter noção de tipos anestésicos, tipos de tecido, porque eu tinha aquela curiosidade. Não bastava só eu perguntar, porque ele também não ia me dizer, com toda certeza. Então, esse cuidado a gente tem que ter. Porque além da gente ter essa saúde na empresa, a gente tem a competitividade, tem. Mas a fulana faz mais barato. Faz, claro, vai fazer, com toda certeza vai fazer mais barato. Sempre. E é isso que movimenta as empresas, o trabalho da gente, né? Não que a gente tem que estar cuidando, mas é que é um movimento, né? São coisas novas no mercado, é o diferencial, é aquilo que te tira da zona do conforto. Né? Vivi, uma dúvida que surge, acho que bastante, quando a gente inicia os nossos empreendimentos na enfermagem, e aí entra na estética, entra nos outros empreendimentos que a gente agora tem uma visão maior dentro da enfermagem, é essa adaptabilidade, né? Qual foi o momento, como foi esse momento para você de transição
de adaptar essa precificação. Você traz para mim assim, antigamente eu não tinha tanto isso. Qual foi esse momento de transição? O que te fez perceber que esses ajustes eram importantes? Essa sua precificação do teu trabalho, da tua hora? Porque eu acho que a gente esquece da nossa valorização de fato. Quando tu começa num momento que tu para, que tu começa a olhar as tuas coisas e tu vê que tu compra, tu vende, mas tu não tem dinheiro. Ali é o momento que tu pensa onde eu errei. É aonde tu tem que parar, pensar, porque às vezes é um mínimo detalhe, que foi onde também aconteceu comigo e deve acontecer com várias pessoas. Porque a gente sai de um hospital, sai de uma assistência com tudo pronto. E aqui a gente tem que montar tudo sozinho. Desde a compra, da venda, quando a gente começa, a gente não tem nem muita. Eu não tenho secretária até hoje, mas muitos já não, sabe, até tu se adaptar a ter uma secretária, a poder organizar, ter uma agenda. Eu faço a minha agenda, eu organizo os meus horários. Só que eu me dei conta que eu trabalhava de manhã, trabalhava de tarde, chegava em casa e continuava trabalhando. Né? Tu chega em casa, tu tem família, eu tenho filho pequeno. Aí, às vezes, eu ficava 2, 3 horas respondendo, perguntando, falando, fazendo compra, porque eu queria só trabalhar. Quando eu estava durante o dia, né? Queria só ter a mão de obra. Só que o que acontece? Isso tudo é hora trabalhada. E eu comecei a me dar conta que eu comprava, eu vendia e eu não botava esses custos nas planilhas. Custo de aluguel, água, luz, né? Funcionário, se tiver funcionário, telefone, o teu tempo trabalhado. Porque tu tem que ter para te conseguir ter aquela reserva, para te organizar, para te poder fazer um curso futuramente, para te poder melhorar a tua clínica também, para te melhorar o atendimento para o teu cliente, trazer uma coisa diferente. E isso tudo começou a me chamar a atenção, porque tu não conseguia organizar isso. E daí é onde a gente senta, repensa e começa a pensar. Tu começa a ver a competitividade, começa a ver que são hoje o valor tu compra de um produto hoje é um, se eu comprar tantos é o outro, se eu comprar mais tantos é outro, se eu pagar à vista eu ganho tanto, se eu pagar em boleto eu pago tanto, se eu comprar em cartão eu pago tanto. Então isso nós enfermeiros não aprendemos e a gente demora a ter esse feedback. Claro que hoje, as enfermeiras que vêm se formando, a gente já consegue se organizar para poder já dar essa atenção. E quando a gente começou antes, a gente não tinha tanto, porque a enfermagem não tinha alavancado tanto nessa parte de empreendedorismo, né? A gente não vinha crescendo tão rápido. E agora a gente vem de um momento de crescimento, desenvolvimento das pessoas, de visualização, né? De credibilidade, né? Hoje eu consigo ter, meus clientes sabem que eu sou enfermeira, que eu trabalho, que eu trabalho só na parte de estética, que eu tenho esse conhecimento. Por quê? Porque a gente consegue mostrar isso também para eles, né? E a gente consegue efetivar o cliente ali dentro. Porque eu já tive vários alunos assim que chegaram para mim e disseram: prof, eu não cobro consulta de atendimento. Porque eu sou enfermeira, daí eu acho que não tem necessidade, daí talvez vai ter um procedimento. Não, a gente tem que cobrar sim a consulta. Tu pode dar um desconto no procedimento, fechou o procedimento, desconto a consulta. Ok. Mas agora tu ficar 1 hora ali conversando, explicando, porque além de tu explicar o procedimento, tu tem que também ter todo o cuidado daquele paciente para saber como é que ele tá, porque não adianta só eu olhar para ele, mas daqui a pouco é um paciente que fuma, que ingere álcool, que come tudo errado, tudo que eu for colocar naquela pele, nada vai melhorar. Então eu posso fazer o melhor tratamento que não vai resolver. Eu tenho que conscientizar ele também que ele precisa desse cuidado, né? Então, isso é muito importante, muito mesmo. E isso tudo demanda tempo. É um receituário que tu pode dar uma orientação,
É um creme que tu pode prescrever para ele poder usar, é um cuidado, lavagem do rosto, usar filtro solar. Então, todas essas coisas começou a me dar, assim, a despertar, mas isso aí levou um tempo. E eu não julgo ninguém, porque às vezes o que acontece? A gente realmente não se aprendeu, né? Dentro da faculdade, quando se fez o curso de estética, se aprendeu a injetar, se aprendeu o que não se deve fazer, a gente aprende, daí a gente vai aperfeiçoando. Só que em alguns momentos a gente acaba esquecendo disso, que a gente tem uma empresa e acaba esquecendo que a gente precisa ter ela precisa ser saudável para a gente se manter, senão a gente vai se frustrar. A gente vai. Sim. Sinto, Vivi, na sua fala, uma questão muito presente que eu acho que você traz importantíssima, que é a nossa percepção do quando a gente aprende na faculdade, a nossa formação enquanto enfermeiro, assistencial, e a gente tem até um pouquinho da parte gerencial, mas não esse gerencial. É um gerenciamento na área mais hospitalar, unidade básica de saúde. E essa formação de empresa, empreendedorismo e gestão dos recursos dentro do nosso consultório, da nossa clínica, ela ainda é uma lacuna dentro da nosso crescimento profissional. E eu sinto que talvez esse momento ele venha agora. O que você percebe que é realmente um ponto importante a ser estudado a partir de agora na enfermagem? O que você pensa sobre? É um ponto muito importante da onde a gente consegue vivenciar, deixar a nossa empresa saudável. Se você quer ser mesmo dona de empresa ou seu consultório, né, e empreender mesmo, ser uma empreendedora, tu tem que ter esse gerencial. Só que esse gerencial, às vezes a gente gerenciava muito bem nosso paciente. Eu acho que a gente gerencia muito bem ele. Sabe? Que às vezes a gente até é meio invasivo. Eu já tive alguns. Mas não, é quem. Daí tu faz, ele vê o porquê que tu tá fazendo todas aquelas perguntas e por que tu tá desenvolvendo toda aquela questão, né? Então, isso é muito presente no momento tu e o teu paciente. Mas e a questão toda? Claro que tem pessoas que conseguem ter alguém que gerencie isso, né? Mas a gente saber da onde todas esses pingados de coisas que acontecem dentro da empresa precisa, porque eu não posso ensinar uma coisa que eu não sei fazer. Então eu tenho que saber fazer e como funciona, o que funciona, para depois poder ensinar. Então, por isso que eu acho tão importante nessa parte de precificação da enfermagem é a gente acreditar que todos os custos, porque todas as empresas têm os custos, a gente tem também. E os enfermeiros acabam se desligando por gerenciar muito o seu paciente. Não tem que deixar de gerenciar o paciente, mas a gente tem que aprender a parte que tem uma empresa que a gente deve gerenciar. E nela deve ter, sim, os custos. Porque dentro dessa empresa, se é uma empresa, é um consultório, né? Como ontem a Rose falou, uma empresa, se eu sair, ela continua trabalhando no CNPJ. Agora, se eu fechei a porta, né? Quando eu voltar, a gente conversa. Então, esse gerenciamento a gente tem que ter. O que eu quero para mim? Eu quero poder ter essa qualidade de poder sair, de poder fazer meus cursos, as minhas melhorias. Então, dentro disso, eu estou colocando dentro da minha planilha de precificação de atendimento, isso deve contar dentro. Porque pode ser que eu fique doente, pode ser que eu não venha trabalhar, pode ser que eu tenha que fazer uma melhoria, estragou uma das geladeiras, estragou a maca, e aí? Né? Isso tudo é qualidade do seu paciente. Tudo é qualidade. Não adianta a gente pensar num total, não sobrou tanto. Tá, tudo bem, no começo, às vezes a gente não consegue nem se pensar num salário, não consegue. Porque a gente tem muitos custos, muitas coisas. Tu pensa naquilo que eu ganhei, naquilo que eu paguei, sobrou isso. E daí tu sobrou isso, e às vezes isso não sobra. É exatamente, é engraçado porque você fala sobre o assunto e a gente que já tem empresa, a gente se sente exatamente nesse momento. Dentro, né? Se sente naquilo que você olha, você inicia,
E a gente brincava aqui no início, como a gente gerenciava muito bem o nosso paciente, a gente fala, eu sou suficiente para o meu paciente. E a gente esquece da gente, da nossa empresa, da saúde da empresa, que é isso que você trouxe perfeitamente. E outra coisa que você pontua, que é muito importante, é a questão do enfermeiro e a valorização da enfermagem, né? No momento de eu vou cobrar uma consulta ou não vou cobrar. E aí eu acho que a precificação, ela entra nesse momento. Eu vou imprimir um papel, eu vou servir um café, eu vou estar 1 hora com o meu paciente, eu tenho a conta de luz, a conta de água, eu tenho tudo aquilo para atender e acolher esse paciente. Então, essa valorização, ela entra também nessa questão que você trouxe dos descontos. O quanto eu vou cobrar? O meu colega cobra X. Eu vou cobrar Y mais caro do que ele ou eu vou dar desconto e vou cobrar mais barato? De que maneira você acredita que eu possa estabelecer, por exemplo, essa política de descontos e promoções em acordo com as legislações, né? Sem desvalorizar o nosso trabalho enquanto enfermeiro? De que maneira você acredita que isso seja possível e rentável? É possível sim e é rentável sim. Porque de qual maneira? Tu deve te organizar nos valores, nos teus custos, claro. Coloca tudo, engloba tudo o que acontece ali de valores de entrada, de todos os teus gastos, né? Ah, eu vou ter X de lucratividade, né? Porque a gente vai, o que acontece, né? Vou pro papelzinho. Ó, a gente tem X de compras, né? A gente faz um X de compras. Ah, comprei tanto. Eu tenho tantos gastos, né? Dentro desses gastos também eu vou ter a despesa de materiais, as horas que eu trabalhei, a minha hora, tudo. Ah, vai me sobrar Y. Esse Y, eu consigo, dentro disso aqui, eu consigo sim dar um desconto para o meu paciente, mas esse desconto tem que ser como? Dentro das regras, logicamente, né? Eu tenho que saber o tipo de pagamento que eu vou receber, né? Porque daqui a pouco, eu vou receber em espécie. Ah, daí tu consegue dar um valor, vamos dizer, 3%, 4%, né? Tu tem que pensar que também disso aqui tu já está embutido também teus impostos, né? Tem mais isso. Maquininha de cartão. A máquina de cartão, banco. Porque uma coisa muito interessante também, Thaís, que a gente às vezes, poucas pessoas colocam. Quando tu faz a tua planilha, tu esquece de colocar a taxa do banco. Porque a gente, para ter essa conta, tu tem que pagar uma taxa. Isso também deve estar embutido dentro da tua empresa, porque é uma conta de empresa. Também a gente deve colocar ali junto. Além daquela taxa mensal, ainda tem a taxa de máquina, ainda tem o imposto. Depende de qual, vamos dizer, for uma empresa, 6%. Poxa, tu imagina, tu faz uma nota ali, é 6% sobre aquela nota. Então, tudo isso tu consegue fazer sim, tu consegue fazer uma promoção, tu consegue sim, dentro da tua saúde. Agora, se tu não tiver saudável, não consegue. Por isso que a gente tem que pontuar tudo, 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 tudo. Ali tu vai saber direitinho, eu vou ter tanto de lucro, daí tu consegue, eu consigo desse valor aqui tirar R$ 50. Os seus R$ 50 que tu consegue dar de desconto pro teu paciente. Mas dentro daquilo tudo que eu gasto, dentro da tua hora de atendimento, dentro dos teus materiais, dentro de toda a saúde da tua empresa, tem que ver. Aí tudo isso desconta e daí tu vai conseguir no final, no Y ali, tu vai conseguir, eu consigo tirar 3% daqui. Então daí tu vai conseguir dar um desconto para o teu paciente. Aí tu tá precificando o teu trabalho, tu não tá esquecendo que não adianta eu não calcular a minha hora trabalhada, não adianta eu não calcular a hora que eu fico no telefone porque o cliente quer conversar contigo. Ele quer saber, depois que fez procedimento, tu perde quanto tempo dentro desses 15, 21 dias, quantas vezes tu conversa com ele? É tempo, às vezes tu deixa de fazer alguma coisa para te sentar para responder porque tu tem um compromisso com o teu paciente. Então, isso tudo, se tu tiver dentro da tua planilha ali, tu tiver todos esses cálculos, tu vai conseguir calcular se tu consegue ou não fazer um desconto e continuar saudável. Agora, se tu não tiver essa organização, vai faltar tudo lá no final. Porque daí o que acontece? Lá no final eu vou dar um desconto, mas eu esqueci da minha hora clínica, eu esqueci disso, eu esqueci daquilo. Não dá, daí tu não vai ter saúde. E a hora clínica é a tua hora trabalhada, é a hora que... Quanto tu
merece poder cobrar uma consulta. É merecimento de, hoje eu tô boazinha. Não, gente, não é merecimento de estar boazinha, é um merecimento do meu conhecimento. Quanto eu detenho daquele conhecimento para mim poder oferecer? Porque se o paciente ter a certeza que tu tens, que tu detém deste conhecimento, ele vai te pagar. Eu acho legal esse ponto da diferenciação que você traz, porque eu vejo na sua fala que a qualificação do enfermeiro, ele também está influenciando diretamente na nossa precificação. Muito. Que às vezes esse momento da qualificação, da não valorização, então a gente se qualifica para valorizar o nosso trabalho e isso diretamente impacta no nosso financeiro. Sim. É uma questão que você traz de uma maneira muito importante para a gente entender que sim, nós temos qualificação, estudo e que isso vai impactar sim diretamente no preço que a gente vai cobrar, porque o nosso paciente ele vai entender que a gente vale esse preço, independente de qualquer outro profissional que venda mais barato ou mais caro daquele preço que você está colocando. E às vezes o que acontece, muitos profissionais da área, assim, não só enfermeiros, eles, o cliente foi lá, ele cobra tanta consulta, tu cobra tanto, eles ficam num comparativo, mas quando eles veem que eles sentam na tua mesa, que tu conversa, que tu tem toda essa parte de conhecimento, que tu estás apta a poder atender, a resolver o problema dele, talvez ele vai chegar na tua frente, olha, vai falar tudo que tem para falar e tu não vai conseguir alcançar aquela ideia que ele tem. Então, assim, às vezes as expectativas têm que ser baixadas, né? Tem que ser realista. Olha, eu não consigo. E isso é um ponto muito importante. Às vezes ele pode vir pagar uma consulta para ti e tu não fazer nada e tu simplesmente conversar, explicar e eles vão dizer, ela me falou, paguei a consulta, não fiz nada, mas olha, ela é uma profissional que pelo menos ela me deu a realidade que realmente eu não vou alcançar o que eu quero. Porque tem muitos que têm a expectativa de querer alcançar realmente um objetivo que não existe. Então, é importante, dentro disso tudo, o enfermeiro ter esse conhecimento que ele tem que cobrar, que ele tem que fazer, porque ele está detento dessa sabedoria também. Nós também somos um profissional que detém disso tudo. Então, isso é muito importante. E o enfermeiro, às vezes, acaba... E isso acontece muito na enfermagem, não é nenhum, nem dois. Eu tenho muitas queixas, muitas pessoas falando sobre da gente não conseguir... Os enfermeiros não conseguirem fazer essa cobrança, porque eu sou enfermeiro, daí eu tô começando. Não, se tu detém do teu conhecimento, se tu sabe o que tu tá fazendo, o que não pode fazer, e se tu for fazer, e se caso acontecer uma coisa, o que tu vai agir, como tu vai agir, teus pacientes estão na tua mão, estão efetivados. Todo esse cuidado com ele, não importa o quanto tu cobre dele, tu cobre o justo, que realmente é. Porque se ele não pagar para ti, ele vai pagar para um outro profissional que ofereça isso. Exatamente. É muito comum. É muito comum. Vivi, no chat, a gente está bastante ao vivo pelo Instagram, tá? O YouTube a gente teve alguns problemas, mas no chat do Instagram a gente perguntou para os alunos quem já teve a disciplina sobre administração financeira de clínicas e consultórios, que a gente sabe que é uma regulamentação recente, não tão recente, mas um pouco recente em relação à enfermagem, ao COFEM e ao COREM. E muita gente respondeu que não teve nenhum tipo de aula sobre o assunto, né, na parte de consultórios financeiros. E a gente é profissional da saúde, a gente trabalha, né, visando o nosso paciente, mas essa parte de administração financeira, de fato, tem sido um ponto crítico para os nossos alunos e para nós que já estamos aí em outras formações, que já são os cursos livres, as pós-graduações, os MBAs, enfim. Como você vê essa evolução da enfermagem daqui para frente? Como você enxerga tanto a importância quanto o delineamento desse assunto dentro das universidades ou dos outros cursos? A gente sonha muito que tenha uma cadeira dentro da enfermagem de estética, né? Sonha. E vai se realizar. Nós estamos num caminho, vai. A gente espera que sim.
porque não que ele vai sair pronto de dentro de uma faculdade, né? Mas que ele possa ter o básico e não fique tão perdido nesse começo e dê atenção em importância para esses pequenos detalhes para poder já começar saudável. Porque às vezes muitos começam sem nada, como eu comecei com uma cadeira, eu sentadinha ali pensando em agora. E agora? Era só comprar. Entende? É só comprar que vai resolver todos os meus problemas. Não, daí chega o final do mês, é água, luz, aluguel, internet, telefone, sabe? Tu não tem tempo para nada, tu não consegue fazer. Então, isso a gente imagine que num futuro bem próximo a gente consiga estabelecer dentro da enfermagem, né, uma cadeira de estética, não só de procedimentos. Eu acho que tem que ter essa parte de legislação e ter essa parte de precificação, porque até a administração eles não ensinam o suficiente de gerenciar tudo. Às vezes sempre tem uma coisinha que tu fica para trás de uma empresa, sempre tem. Então, tu sair com um básico para tipo saber aonde tu vai procurar, aonde tu vai iniciar, né? Então, eu acho que isso é uma maneira muito interessante da gente poder valorizar mais o nosso trabalho, que já está sendo muito valorizado. Graças a Deus, assim, que eles estão vendo, o mundo está vendo, né? A gente está vendo pelas notícias aí que a enfermagem está ultrapassando barreiras, né? Os cursos de HOF estão ultrapassando barreiras, cuidados, intercorrências, e é muito legal, porque quando eu comecei, não se tinha enfermeiros dando curso de intercorrência. E a gente detém esse conhecimento de intercorrências, não estéticas, mas de intercorrências. A gente trabalha dentro de uma emergência, dentro do hospital, tu tá ali com o teu paciente que ele tá mal, tá sujeito a qualquer momento de acontecer alguma coisa. Então, a gente é uma intercorrência, é o agir rápido, é o pensamento, né, e poder fazer, que pode que aconteça, não, tem que pensar e ir para cima e fazer. E o que acontece na estética? Uns 2 anos atrás, não se tinha. Hoje se tem enfermeiros que dão só intercorrências estéticas. Tem enfermeiros hoje que dão sobre precificação para te poder manter a tua empresa saudável e você se manter saudável também, você poder empreender. Porque daqui a pouco, além de tu ter o teu consultório, tu tem mais pessoas trabalhando junto, tu consegue gerir, né? Porque a gerência em si é complicada, porque a gente quer fazer um todo, né? Porque quando tu tá dentro da área hospitalar, tu cuida de tudo, cuida do paciente, tu cuida dos técnicos, tu gere tudo aquilo ali. Só que dentro do consultório é só você. E às vezes a gente acaba esquecendo que a gente tem custos, uma vida e precisa continuar aprendendo, né? Porque é uma coisa que eu sempre friso, a gente não pode parar. Eu já fiz um curso de intercorrência, faz outro, recicla, sempre tem uma coisinha que a gente aprende. A Vivi ensina assim, a Thaís ensina assim, sempre tem aquela troca. Então, num futuro bem próximo, eu acredito que isso vai acontecer sim, para a gente manter essa saúde, a gente poder acreditar que realmente nós, enfermeiros, nós temos o conhecimento, nós somos capazes, não somos diferentes de outros profissionais, e que a gente sim tem que saber também gerir a saúde da empresa para a gente poder continuar, porque senão tu acaba te frustrando e você acaba parando ou indo para outro lugar, daqui a pouco para outro lugar, ou voltando para o hospital. Vivi, você toca muito nas minhas dores quando você fala sobre isso, e é muito legal. Eu vou contar um pouquinho para você, mas antes eu vou avisar o pessoal, gente, que a gente está já nos 9h45, então a gente tem aí mais uns 15 minutos, e eu vou contar para vocês a palavra-chave da nossa live agora, porque vocês vão anotar lá para preencher o nosso formulário e ganhar o certificado de vocês. Então a gente tem a palavra-chave, vou repetir ela, é precificação. Eu vou falar só agora, então anotem aí. A palavra-chave é precificação, porque nada mais do que essa temática incrível que a Vivi traz e toca nas minhas dores. E o porquê que eu te digo isso, Vivi? Porque quando eu comecei, eu montei o meu consultório, tem 1 ano do meu consultório,
eu falei, vamos segurar aqui e vamos atendendo o paciente. E a gente vai atendendo porque a gente entende que existe uma regulamentação. Então, aonde eu foquei? Eu falei, bom, vamos olhar quais são as normas da vigilância sanitária, o que eu não posso deixar para trás, porque nós somos muito corretos quanto a isso. Aliás, todos os profissionais têm que ser muito corretos quanto a isso. Quais são as normas, então, do município que eu estou inserida para abrir um consultório? Então, isso foram pontos muito importantes. Qual profissional que eu vou, externo à nossa profissão, trazer para a minha empresa? Então, eu vou trazer um jurídico? Eu vou trazer uma contabilidade? Porque, querendo ou não, por mais que você tenha dificuldades, o contador você vai precisar emitir a nota, vai precisar mandar, vai precisar recolher o imposto. Então, são esses profissionais iniciais. Me ajuda um monte. Eu não posso errar, eu preciso ter eles. Mas eu entrei nas dores que você me trouxe, que é o sentido de a gente não está preparado para ter um consultório, a gente não está preparado para ter uma empresa, porque ninguém preparou. E quando você olha, você trouxe a frase que eu sempre uso na minha vida, eu olho para o lado, olho para o outro, não tem, sou eu. Então a gente brincava na graduação, vamos chamar o enfermeiro, você olha, é a gente, não tem ninguém para fazer. Sou eu. Então, tudo a gente tem que lidar. A gente tem que lidar com o nosso paciente, com a nossa intercorrência, com o nosso consultório, se o lixo foi tirado ou não foi tirado, se a coleta de lixo está sendo adequada. A gente vai emitir um manual, no meu município tem um manual para emitir de transporte de resíduos, né? Para os resíduos em saúde, porque eles têm destinação. Então, a gente tem que ter o PGRSS, a gente tem uma destinação, né? Eu monto uma pasta sanitária com todos aqueles documentos. E aí tem a dedetização, tem a manutenção do ar-condicionado, a calibração dos equipamentos. Tudo isso, quando eu fui somar, eu falava, eu achava que o que custava mais caro era o produto. E aí, o produto é mais caro, a precificação tem que fazer exatamente o que você trouxe. O produto, o quanto eu vou cobrar e o que sobra é o meu lucro. E no fim, quando você olha todos aqueles pormenores, somaram às vezes muito mais do que só o valor do teu produto. Então, eu tive uma experiência, assim, que agora ela tem se adaptado, eu tenho mudado, melhorado a saúde da minha empresa aos poucos. Eu não digo para vocês que é fácil. Eu acho que quem está assistindo a gente aí na live provavelmente tem essas experiências. Então, deixem aí nos comentários e contem para a gente também como é a experiência de vocês, se de fato vocês também sentem essas dores. Porque você traz coisas muito pertinentes que quando a gente fala da atualização, a gente se identifica, a gente troca e vai aprendendo todo dia um pouquinho. Acho que essa é a importância da democratização do nosso acesso à informação, ao nosso diálogo, nesse período que a enfermagem vem crescendo muito na estética. Então, eu te agradeço imensamente, porque você traz dores incríveis, assim, que a gente vai fazendo a manutenção delas. E quando a gente traz dor, não é uma dor que tem que paralisar, não é um medo, tem que impulsionar. E você traz esse impulsionamento e me deixa muito feliz. E a gente também, Thaís, uma coisa que eu sempre reforço, né? A gente, claro, não sabemos fazer como fazer isso. Senta, anota tudo o que você gasta, tudo. Não tô falando de gasto de um sorvete, disso, não, tô falando do gasto da sua empresa, anota. Água, luz, produto, hora trabalhada, o retorno do paciente, o tempo que tu leva, tudo tu tem que contar. Se aquela tua hora trabalhada, tu acha que vale tanto pelo tempo que tu vai perder, independente de ser ou não acontecer. Material descartável, lixo, cuidado de luz, internet, tudo. Anota tudo. Imposto, né? O teu contador, que ele também tá ali, taxa de cartão, taxa da manutenção da conta no banco. Então, tudo isso tu tem que anotar. Aquilo ali tu anotou, tu vai somar quanto que deu aquilo ali no teu mês. Imagina quanto que aquilo ali vai te custar no teu mês. Isso ali, muitos são variáveis, né? Não são custos fixos. Um mês menos, outro mais, né? A gente sabe que tem coisas que mudam um pouquinho. Outras são fixas mesmo. Aí tu vai lá pro teu, compra de material. Então, para tu poder precificar certinho o teu valor, porque o que sobra lá não é o teu lucro. Não é o teu lucro real, porque tu tem que dividir, tu tem que ter um valor para a empresa e tu tem que ter um salário. Nem sempre nós vamos conseguir, eu sei que não, mas a gente vai conseguir gerir essa empresa aos poucos. Para começar, pega papel e caneta. Eu tenho pessoas que brigam muito comigo, tá? Eu gosto muito do caderno, tá?
Muito. Eu tenho agenda, eu tenho caderno, eu tenho lápis. Adoro caneta colorida, tá? Adoro. Me deixar feliz é caneta colorida e caderno. Eu tô. Postinho. Ai, adoro. Então, eu ainda tenho, assim, claro, assim, esse ano eu coloquei na planilha, mas eu tenho tudo no caderno, anotado. Foi onde eu comecei a realmente ver, porque daí a gente tá vendo, tu tá visualizando a tua empresa como, daí tu vai ter a precificação tua correta da saúde, que são empresas são diferentes. Ah, para minha saúde da minha empresa, eu preciso que gere tanto positivo. Aí tu vai estar de acordo. Então, o meu conselho, papel e caneta na mão colorido. Anota. Ou seja, no computador, claro, né? Mas estou dizendo no meu caso. Porque a gente vai conseguir precificar isso e deixar uma saúde da tua empresa. Tu vai conseguir ter todos os valores e te organizar, porque a tua empresa é você. A tua empresa precisa ser saudável, a tua empresa ela precisa comprar, ela vai ter gastos e ela tem os imprevistos. Ela pode ter uma cadeira que estragou, ela pode ter uma máquina que tu precisa mandar fazer uma manutenção, tu precisa trocar a tua mesa, tu quer fazer melhoria de um café mais bonito para receber teu paciente, uma cadeira mais confortável para ele. Tudo isso a gente tem que pensar. E isso tudo a gente tem que saber visualizando. Se a gente não sentar e olhar isso com calma, tu não vai conseguir chegar nunca a lugar nenhum. Porque daí tu nunca vai ter uma saúde de empresa. E isso pode demorar? Pode sim. Mas é o teu esforço, ou com auxílio de alguém, ou um contador, ajuda muito. O contador, assim, ó, te ajuda muito, muito, muito nessa organização, né? Então, claro que ele não gosta dos meus cadernos, mas tudo bem. A gente se entende. Mas tu conseguir ter isso tudo anotado para te poder fazer esse gerenciamento, porque esse gerenciamento é tu mesmo. É a tua empresa, é a tua pessoa. É você que tem que fazer. Ou claro, se tiver alguém que faça, mas tu tem que saber, né? Tu tem que estar por dentro para saber realmente o que dá, o que não dá, porque tu vai precisar em algum momento fazer algum investimento, talvez não seja em alguma manutenção, mas eu quero fazer uma melhoria, não vai conseguir. Eu brinco às vezes que eu fui me transformando ao longo dessa experiência dentro da enfermagem estética, porque a gente aprende todos os dias e a gente nunca vai deixar de ser enfermeiro. Mas quando me perguntam, eu falo, eu sou empresária, porque ter empresa vai muito além de ser o enfermeiro só no cuidado que a gente aprende. Aí eu acho que a transformação é a gente começar a caminhar e entender que o enfermeiro, ele é empresário também. E capacitar os nossos enfermeiros para que eles também possam alcançar esses caminhos, se assim quiserem, se assim desejarem. Porque tudo bem querer outras coisas, mas eu acho que o conhecimento nunca é demais. Nós aprendemos várias coisas dentro da universidade, eu acho que uma delas tem que ser a saúde financeira e não só. Eu acho que dos jovens também, nas escolas, a gente não aprende isso. A saúde financeira, de como a gente gerencia o nosso próprio dinheiro, tanto nos gastos pessoais, e a gente acaba retratando isso quando a gente vai para um negócio que é nosso. Então, acho que falta, né, na nossa sociedade essa saúde financeira no geral. E por isso que eu identifico a sua palestra de uma maneira importantíssima, porque a gente precisa disso, senão a gente não evolui, a gente não vai conseguir crescer na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. A precificar saúdes financeiras e identificar ponto a ponto para onde está indo meu dinheiro, para onde está indo meu dinheiro. E eu falo em voz alta para vocês todos ouvirem, gente, porque a gente sofre com isso todos os dias. Eu tenho certeza que tá todo mundo aí no chat falando, é verdade, eu não faço tudo que eu consumo no nosso dia a dia. Então eu queria agradecer imensamente compartilhar o seu conhecimento, por trazer para a gente essa experiência, tocar nas suas dores também, porque eu acho que a gente vai crescendo todos os dias um pouquinho e melhorando quanto enfermeiro, enquanto empreendedor. Eu quero agradecer a todo mundo também que assistiu aqui com a gente está nos 5 minutinhos finais. Agradecer a todo mundo que está aí com a gente, que comentou, que trouxe as dúvidas e que de certa forma, está disseminando esse conhecimento da enfermagem estética, da precificação. Agradecer à comissão também,
que está aí presente com a gente, sempre atento a tudo que a gente está fazendo. E, Vivi, queria te deixar com os últimos minutos finais, para você encerrar da maneira que você vai e se sente confortável, e te agradecer imensamente pela oportunidade de estar aqui com você, tendo essa troca hoje. Agradeço você, Thaís, pela troca que a gente teve aqui. Isso é muito importante, gratificante, engrandecedor para a gente, né? Eu acho que eu trouxe aqui um pouquinho dessa parte, não a didática totalmente, mas uma didática da enfermagem, uma realidade da enfermagem, para a gente poder caminhar melhor, porque não é uma dor minha, não é uma dor tua, é uma dor nossa, que a gente não aprende, ninguém tem culpa, a gente não aprende. Então, a gente só quer adiantar um pouquinho os passos, né? Para as pessoas não passarem a mesma situação, né? Então, a gente tenta, são caminhos que a gente andou, que melhorou um pouquinho a parte do conhecimento, né? Que a gente conseguiu alavancar um pouco mais. Com as dores, com o sofrimento, mas a gente conseguiu chegar lá. Então, é o que a gente tenta passar um pouquinho. Então, eu agradeço imensamente, então, pelo convite, por estar aqui. Espero que tenham gostado, assim, que tenha ajudado vocês, pelo menos para a gente pensar um pouquinho, porque eu sei que enfermeiro às vezes não pensa nisso, não é por mal, mas a gente gerencia muito bem o paciente, mas esquece de gerenciar o mais importante também, que é a gente. Dentro da clínica, o mais importante é nós, a nossa saúde, nós saber o que fazer. E eu deixo disponível, quiserem me chamar, tem meu Instagram, tem meu telefone, podem chamar. Se eu não respondo logo depois a gente já conversa, pode ficarem à vontade que a gente conversa sim. E é eu mesma que respondo, né? Perfeito. Vivi, tem mais uma última pergunta, acho que vai dar tempo talvez de você responder. Pode falar. Perguntaram aqui como que calcula a hora do enfermeiro, como a gente precifica isso, né? Como a gente pode fazer esse cálculo? Como é que é feito esse cálculo, tá? Da precificação da hora? Eu tenho que pensar que eu tenho uma formação, eu tenho cursos, eu tenho a hora que eu estou trabalhando, né? Então, normalmente, assim, o que eu, Viviane, como eu penso, né? Como eu organizo, como eu oriento. Essa hora trabalhada dentro da minha capacidade. O que é aquela hora trabalhada? O que é aquela consulta? Para mim pode ser R$100, eu achar que está justo, pode ser R$150, pode ser R$200, dentro daquela hora trabalhada que seria a consulta. É adentrar no meu conhecimento para poder orientar aquele paciente. É assim que tu precifica. Eu tenho capacidade para o que de repente ele vá perguntar, eu vou conseguir gerir aquela dúvida dele. Então, essa hora trabalhada de precificação é dentro da minha capacidade de solução para aquele paciente. Eu tenho que conseguir solucionar aquele problema. Não é só consultar, tem que fazer aqui, tem que fazer aqui. Não, eu tenho que saber se aquela pele resiste, eu tenho que conhecer aquela pele, eu tenho que adentrar daquele meu conhecimento, ele tem que ser meu. Aí eu posso sim fazer aquele levantamento, fazer esse cálculo de precificação. E vou te dizer que normalmente a hora clínica, assim, geral, tá? Ela varia de 100 a R$200. Isso é geral. Tá? Não quer dizer que a minha tem que ser, a tua tem que ser. É normalmente assim, é o que todo mundo coloca dentro das capacidades. Habilitado, com cursos, saber realmente o que vai fazer, porque tu não sabe o que vai acontecer naquele momento ali, né? Aquele paciente talvez pode trazer uma dúvida que tu, não sei. Não, então eu não tenho capacidade, né, para atender aquele paciente ali, né? De gerir aquela dúvida ali. Então, eu não posso querer cobrar por uma coisa que eu não sei. Então, se eu estou apta para fazer isso, se eu estou dentro de todo o meu conhecimento, se eu estou dentro de todas as regras, a minha clínica está tudo direitinho, os meus impostos, tudo certinho, eu tenho o direito de cobrar, eu não estou cobrando nada fora do comum. Eu estou cobrando a minha hora, a minha clínica e tudo certinho. Então, é assim que se precifica, mas normalmente em valores que todo mundo gosta de saber, né? Os valores mais ou menos geram entre isso. Não quer dizer que tem que ser isso, não é eu que estou falando, eu estou falando isso no contexto que a gente conversa pelo Brasil inteiro com vários enfermeiros, né? E normalmente os que fazem esse tipo de consulta, que tem esse conhecimento, que tem já essa visibilidade, que tem essa capacidade, gera em torno disso.
mas tenha conhecimento para te poder fazer essa cobrança. Esteja preparado para o que vai vir que você não sabe. Então, o enfermeiro sempre tem que estar preparado, como qualquer outro profissional, né? Mas a gente, assim, para surpresa, a gente é sempre bem preparado. Então, vamos lá, atender esse conhecimento e mandar. Vivi, queria te agradecer imensamente mais uma vez, encerrar a nossa conversa hoje. Felicíssima, acredito que todos aqui também, muito satisfatório te ouvir, te agradeço imensamente. E avisar todo mundo, gente, que 10h30 nós temos a nossa próxima palestra, que é de técnica e arte para esculpir os lábios dos sonhos, com a doutora Nicole Bonacossi, também enfermeira. E não saiam daí, que 10h30 a gente vai estar de novo aqui com vocês. Muito obrigada, sim, viu, Vivi? Foi um prazer. Beijo. Fica com Beijo. Deus. Obrigada. Amém.